Se a gente foca no dinheiro, a gente tira a coisa do mais importante, que é do cliente. E o seu cliente, só o cara que comprou de você. Não é o cara que comprou um produto parecido com o seu de outro produtor que vai te falar o que ele quer. E aí, quando você começa a ter clientes, eles começam a te dar o caminho, sabe? Eles começam a fazer umas perguntas. Como que eu faço isso? Falo, isso aqui dá um vídeo, isso aqui dá uma aula, isso aqui dá um curso. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz de estar de volta, é um prazer estar aqui em mais um episódio do EdusCast. E hoje estou muito bem acompanhada e vim falar de algo que todo mundo gosta. De grana, né? Dinheiro, óbvio. Queria que vocês dessem as boas-vindas ao Edu Lopes. Muito prazer, estou muito feliz de te receber aqui. E queria avisar vocês, gente, o Edu, ele é incrível, ele é investidor, ele é autor, inclusive temos aqui, ó, os livros dele. E aí, quero que você fale um pouco mais sobre como foi o processo de escrita e tudo mais. Mas o Edu, ele é mentor, ele ajuda as pessoas a viverem e construírem um patrimônio de renda passiva. Que é algo que eu quero, né? Você quer trabalhar menos? Eu também. Então, já compartilha com seus amigos esse vídeo que você acredita que precisa trabalhar menos, mas ter um retorno financeiro mais assertivo e potente. E ativa o sininho, porque a gente tá trazendo muita gente legal pra cá, pra você acompanhar os próximos episódios. Você viu que a gente tá de cara nova, nosso canal tá todo organizadinho, a coisa mais linda. Então, sigamos para o episódio. Edu, muito, muito bem-vindo. Tô muito feliz de te receber aqui, é um prazer. Valeu, Gabi, muito bom. Tô muito feliz de estar aqui também. Quando o Douglas comentou comigo, eu fiquei feliz demais. Falei, não, vambora. Gosto pra caramba. Prazer estar aqui, poder falar um pouco da história, poder compartilhar com as pessoas aí a jornada toda e estar aqui com vocês, da Eduz. Muito bom. E que jornada, não? É, Douglas é o seu gerente de contas aqui, exato. Edu, te acompanhou até o Black Belt. É, Caramba! me acompanhou até agora. É um cara muito especial, um cara muito legal e que faz parte disso. Aliás, todos vocês, viu? Muito legal. Todo o pessoal da Eduz, assim. Ah, e a gente vibra tanto. E não é puxa-saquismo não, viu? É de verdade. Acho que é a 4ª vez que eu devo vir aqui na Eduz. E toda vez é muito legal, meu. Toda vez é muito bom. E no dia a dia também. Mas é um prazer estar aqui, muito bom. Ai, que máximo! Eu tô muito feliz de você estar aqui. E a gente gosta mesmo de receber os nossos produtores. Os gerentes de contas, eles já são essas pessoas, então são representantes da Eduz no dia a dia com os nossos produtores. E pra gente, porque eu também sou gerente de contas, né? Eu trabalho com uma carteira e aí acompanho também a jornada dos produtores até o Black Belt hoje. Antes eu trabalhava com estrategistas e agora eu tô trabalhando nessa fase da jornada. Cara, é incrível. É. E é uma conquista nossa, assim, como gerente e acompanhar, tipo, chegou no Black Belt e pode fazer parte do programa Unity, pode conquistar outras coisas. A gente parece que tem uma sede de fazer acontecer e nunca é o bastante. E a gente super topa quando os produtores entram nessa, sabe? Então, eu tô muito feliz de te receber aqui, mas eu queria saber da sua vida. Queria voltar a todas as casas, saber Volta. de como começou, antes do digital até. Como que você começou a sua jornada de investimento, até se tornar o investidor que é hoje? Eu comecei a investir, eu sou dentista, fiz faculdade de odontologia. Então, quando eu comecei a trabalhar, sair da faculdade, eu já tinha isso na cabeça, algo do tipo, eu preciso guardar dinheiro. Eu quero ter alguma coisa a guardar, não queria só gastar. Eu sabia da importância disso. Comecei a investir. Investi errado, perdi dinheiro, falei que não era pra mim. Fiquei 2 anos sem investir, voltei, perdi dinheiro. E aí eu fui aprendendo. Só que isso a gente tá falando lá de anos 2000, né? Me formei na faculdade de odontologia em 2001. Então não tinha esse acesso a esse tanto de informação. Era mais difícil para aprender e eu demorei bastante para aprender. Até que eu aprendi. E aí eu vim para Sorocaba fazer minha pós-graduação aqui. Eu fiz a especialização em ortodontia aqui. E comecei a ficar amigo. Eu vim aqui para cá uma vez por mês, ficava 3, 4 dias aqui. Fiquei amigo do pessoal da faculdade. Aí eu comecei a ajudar a dentista a investir.
E imagino que deve ser algo que profissional liberal precisa muito. O dentista não investe, cara. O dentista vai ter 80 anos trabalhando lá na cadeira todo tortinho, porque não Nossa. tem dinheiro guardado. E aí, o pessoal da faculdade começou a me pedir e eu comecei a ensinar. Ali eu vi um negócio, falei assim, pronto, vou fazer um curso para dentista investir. E eu fiz, só que eu não lancei, não cheguei a lançar ele. Eu ficava ensinando, assim, quem me procurava. Só que aí chegou um momento que eu falei assim, eu não vou falar só para dentistas. Eu vou falar para as pessoas normais, eu não vou falar só para dentista, não. E aí eu abri o Instagram, em 2019, falei assim, agora eu vou falar para todo mundo, não só para dentista. E aí eu comecei a falar de investimentos no Instagram. Aí começou toda essa jornada em 2019, então. Pré-pandemia, então você conseguiu Pré-pandemia. surfar na onda da pandemia ali, porque Sim, a gente não pode nem ser hipócrita, porque a pandemia foi muito sim. boa pra gente. Na verdade, assim, na época da pandemia, eu ainda era bem pequenininho. Uhum. Eu tinha um curso já de investimentos, devia ter umas 50 pessoas ali no meu curso. Nessa época da pandemia, me ajudou, assim, a gente estreitou muito relacionamento, sabe? A gente começou a fazer encontros no Zoom, sabe? Eu falar com o pessoal, ajudar e tudo. Eu não consegui usar a pandemia, que muita gente teve ali um crescimento na Nossa, pandemia. demais. Eu acho que eu era muito pequenininho ali ainda. O que eu consegui. O pessoal que já estava comigo começou a gostar mais ainda de mim, porque a gente teve muito relacionamento Nossa, ali. e era o que faltava pra todo mundo, tava tendo deficiência de relacionamento É, na pandemia por conta do isolamento social, né? Então a gente fazia reunião lá no Zoom, que eu fazia acho que uma vez por mês, mas aí eu comecei a fazer toda semana. E aí o pessoal começou a gostar muito. Então, assim, até eu aprendi a falar melhor, acho, de tanta aula que eu dava ali, de tanta coisa que a gente fazia. Mas foi ali, antes da pandemia e durante a pandemia, que a gente ajustou bastante coisa e começamos a crescer. Ai, que máximo. E a gente estava conversando, né, no começo, estava partilhando, né, gente, da minha jornada no mundo dos investimentos, porque eu perdi, tipo, no começo da minha juventude, e aí coloquei na minha cabeça, tipo: "Ai, não serve pra mim". Hoje eu invisto uma coisa ou outra, mas criando um distanciamento. E você falou que você também perdeu, só que você seguiu um Sim. caminho completamente diferente. Como que foi, o insistir? Tipo: "Ai, perdi, vou voltar de novo, perdi, vou voltar de novo". E você trilhou um caminho aí, né, porque não tinha realmente não tinha tanto conhecimento assim. Não tinha. Então, alguma coisa dentro de mim sempre me falava para investir. Porque assim, ó, como que é o jeito da gente se aposentar? Ou com uma previdência privada, ou com o INSS, ou eu vou construir uns imóveis para alugar, ou eu vou ter que ter muito dinheiro guardado lá na renda fixa para viver o resto da vida. E eu falava, tudo isso daí é difícil. Assim, o INSS é difícil porque eu vou receber uma mixaria. A previdência privada, beleza. Na minha época era até status ter previdência privada, né? Quando eu comecei lá atrás a trabalhar, eu falei, nossa, eu vou comprar uma previdência privada aqui. Imóvel. Pô, é difícil você comprar um imóvel, né? Você vai comprar um imóvel, você tem que ter um valor para dar de entrada, você tem que financiar o restante. Você só vai ganhar dinheiro mesmo quando você acabar de pagar o financiamento. E ele vai Então, custar uma grana vai pra custar, sempre, que você precisa fazer manutenção e Exato, tudo tem, mais. tem algumas coisas que são os desafios. Então, ficava martelando na minha cabeça. E eu via gente falar, eu ganhei um dinheiro na bolsa, eu ganhei dinheiro na bolsa. Só que eu fui e perdi. É sério, eu tive a manha de perder, lá no começo dos anos 2000, 2004, por ali, 15 mil reais em 3 dias. Meu Deus do De céu! verdade. Eu tinha acabado de vender uma parte de um consultório, minha sociedade lá. Peguei 15 mil na mão, falei, bom, não vou usar esse dinheiro. Meu dia a dia tá tudo certinho, vou investir. E coloquei 15 mil reais numa empresa que a gente já estava acompanhando, assim. Na época, eu e meu cunhado, o dentista também, ficava lá no computador olhando. Nossa, essa empresa vai explodir, essa empresa vai explodir. E em 3 dias, ela quebrou, saiu a notícia que a gente estava esperando que ia ser uma ótima notícia, foi uma péssima notícia. Perdi 15 mil reais, virou zero. A empresa quebrou. 3 dias. Então, assim, por quê? Porque eu investi sem saber onde eu estava colocando o meu dinheiro. Por narrativas dos fóruns da internet naquela época que a gente entrava pra ver, sabe?
Não tinha conteúdo de qualidade, gente que ensinava mesmo. Então você entrava no fórum, eu nem sabia quem eram os caras que estavam lá falando, mas de certa forma a gente acreditava. E eu acreditei muito, né? Porque eu coloquei todo esse dinheiro. Perdi e fiquei 2 anos fora. Falei, não vou mais. Isso não é pra mim. Só que eu via também que guardar dinheiro não funcionava, cara. E isso me incomodava, que eu falei assim, cara, eu vou ter que trabalhar pro resto da vida. Ferrou. Eu não Se eu quero. no dentista ia ser o velhinho É, mesmo. eu ia estar com 80 anos, indo no consultório, ter que fazer obturação no dente das pessoas. Eu falava assim, cara, eu não quero isso. Eu quero ter. Não que eu queira parar de trabalhar, mas eu quero ter segurança. Aí eu voltei pra bolsa, perdi mais um monte, mas aí eu comecei a entender como é que funcionava. Como que a gente ganha dinheiro. De verdade, a gente só ganha dinheiro de um jeito: investindo em boas empresas. Então eu preciso conhecer a empresa que eu vou investir. E ali eu comecei. E aí eu fui desenvolvendo uma metodologia toda, e de lá pra cá cheguei nesse modelo ideal há uns 15 anos, mais ou menos, tudo certinho, andando bonitinho. E assim como a galera de casa, eu quero aprender Tá. como eu identifico Uhum. boas empresas. E você, enquanto você pega papel e caneta, porque você vai anotar, você também vai seguir o Edu nas redes sociais, eu sei. Você vai lá. E tá aqui na descrição do vídeo pra você acompanhar outras coisas, mas continua comigo no episódio porque a gente vai descobrir como escolher. Só que antes disso, eu queria entender, tá? Você ainda trabalha como dentista ou Não, não? eu Só fui saindo porque aí a gente foi crescendo. E aí, no primeiro momento, a minha profissão de dentista sustentava o meu negócio digital. Uhum. E aí chegou o momento que eu comecei a equilibrar isso, e aí eu falei, agora a profissão de dentista tá me atrapalhando. Foi um processo difícil de deixar de ser dentista. Eu imagino, É, porque você ficou anos eu trabalhando com trabalhei isso. só como dentista 18, 19 anos. Eu me formei em 2001, então faz 25 anos, né, de formado. E foi difícil, assim, sabe? Parece que você não pode parar, né? É difícil, difícil. Um monte de gente falando, você é maluco, como que você vai sair? Eu imagino. E eu fiz bem devagarzinho. Eu fiz bem devagarzinho porque eu tinha medo também. Eu acho que a gente tem que ter medo. A gente tem que saber onde tá pisando, ir devagar. Não dá pra fazer essa loucura. Eu falo assim, muita gente fala, não, joga o chapéu do outro lado que você dá um jeito de buscar. Eu falo, cara, não é bem assim, cara. É. Isso aí funciona bem às vezes, mas às vezes não. Então esse papo muito... Eu falo assim, ó, eu sou, beleza, motivacional total. Mas vamos pensar antes de jogar o chapéu, se a gente deve jogar agora ou se a gente vai jogando aos poucos. E aí eu fui fazendo essa transição e tudo e funcionou. Agora, hoje eu só trabalho com isso. É, eu sou muito realista também nessa vibe. Ai, mas você vai dar um jeito. Será que eu vou mesmo? Uhum, E às vezes eu dou, eu super confio no meu potencial, mas se pode ser fácil, eu também não preciso usar todas as minhas forças e as minhas energias para tornar mais difícil, o processo mais difícil. uhum. E é ótimo a gente ter mentores na vida. E eu sempre falo aqui, eu amo mentores, eu tenho mentores para tudo. Tenho mentores de. Eu sou estudante de psicologia, né? Então eu tenho mentores de carreira, não só para psicologia, mas eu sou especialista em marketing digital, trabalho com isso. E aí tenho mentores para vida também, porque eu sou amável, mas nem sempre, nem todo momento. E aí os meus mentores vão meio que me regulando e me levando pro eixo, assim, porque às vezes a vida ela tende a ser mais fácil, só que eu fico tipo, ai, nossa, mas eu precisava me aventurar mais. Não, porque eu vou fazer isso. E às vezes não. A gente Uhum. precisa parar e dar uma analisada no resultado que isso pode trazer. E que bom que você fez isso também, Sim. apesar do medo, você seguiu para essa linha do digital e tá exclusivamente trabalhando com o que você ama também, né? Porque Sim. senão você não teria saído. Mas aí agora eu queria falar pra galera que tá acompanhando a gente mesmo e que tem essa sede de fazer diferente, tá? Talvez no processo de migração para trabalhar exclusivamente com digital ou tá na fase de construção de um patrimônio de renda passiva. O que você identifica como os pilares para que isso aconteça? O que a gente precisa olhar primeiro para começar não só a investir, mas talvez trabalhar com digital também ou fazer algo que a gente queira e se resguardar financeiramente. Tá. Ó, legal. Eu acho assim, eh, quando você vai começar algo,
vamos falar do digital especificamente, igual eu. Eu entendi que, assim, era algo que eu gostava muito. Eu sempre gostei de falar de investimentos, eu sempre gostei de dar aula, de ajudar as pessoas. Então eu falei: "Pô, vou fazer um negócio na internet, vou ter meu livro, vou ter meu curso". Na verdade eu nem pensava em ter livro, pensava só na parte de curso. Só que eu vou ter que me esforçar muito agora, porque eu não posso deixar o meu emprego certo, eu preciso ir construindo isso aos poucos. Então em algum momento, eu tive que trabalhar demais, o dia todo no consultório e à noite e de final de semana nesse negócio. Então, é um preço que tem que pagar. Eu acho que é você colocar todo o foco se você acredita de verdade, sabe. "Ah, eu acredito". É isso que você quer? Cara, vai. Vai parecer que não vai dar certo, vai dar um monte de coisa errada, você vai bater a cabeça, mas se você for buscando, igual você falou, de mentores, pessoas para te ajudarem, pessoas capacitadas, se você estudar, se você se dedicar, se você eu tenho comigo uma coisa que às vezes eu falo assim, ó, não é questão de: "Ai, fala bonito, é o amorzinho". Não é, mas se você se importar de verdade com o cara que vai comprar o seu curso, que vai comprar o seu livro, cara, parece que isso ajuda demais, sabe, você realmente se importar. Isso foi uma coisa que me ajudou, porque quando eu comecei, eu tinha meu dinheiro da odontologia, eu não precisava vender curso ou vender livro para pagar conta. Eu já tinha o meu dinheiro, eu falei assim: "Cara, então o meu foco principal sempre foi o quê? O meu cliente". Então, às vezes eu tinha lá, sei lá, o cara comprava meu livro, mas às vezes eu ficava 1 hora conversando com o cara. Se você for pensar, fala assim: "Pô, financeiramente isso não é bom, o cara comprou um livro, você vai dar uma mentoria de 1 hora pro cara?". Dane-se, porque não é sobre o dinheiro, principalmente no começo. Se a gente foca no dinheiro, a gente tira a coisa do mais importante, que é do cliente. E o seu cliente, só o cara que comprou de você, não é o cara que comprou um produto parecido com o seu de outro produtor, que vai te falar o que ele quer. E aí quando você começa a ter clientes, eles começam a te dar o caminho, sabe. Eles começam a fazer umas perguntas: "Ô, como que eu faço isso?". Falo: isso aqui dá um vídeo, isso aqui dá uma aula, isso aqui dá um curso". Então, aí, por exemplo, bolsa de valores para iniciantes nasceu de uma ideia assim, foi: "Cara, eu vou fazer um curso para o pessoal que é iniciante", porque o pessoal me perguntava coisas que eu achava muito básica. E eu fazia aula, o pessoal gostava. Falei: "Opa, ó um produto aqui". E aí eu comecei a entregar. Então o foco tem que ser no cliente e se esforçar muito até dar certo. Acho que para o digital é isso. E para investimentos é aprender. Aprender, cara, a gente trabalha tanto para ganhar dinheiro, e aí Nossa, você vai e com coloca o certeza. dinheiro num negócio, com todo respeito, mas que aparece um cara na internet dirigindo uma Ferrari, falando: "Ah, ô amigo, dá uma olhadinha para ver se isso aí é real, sabe? Se isso funciona mesmo". A gente tem que saber honrar o nosso dinheiro. Essas 2 vezes que eu perdi dinheiro na bolsa, eu fiquei mal, que eu perdi dinheiro. Na segunda vez eu já tinha filho. Aí sabe, você fala assim: "Putz, meu, dinheiro meu, da minha mulher, da minha família, que moleque que eu fui, que idiota, como que eu fiz isso?". Aí quando eu voltei na bolsa, o meu primeiro objetivo era: eu sei que as pessoas ganham dinheiro aqui, mas o que que eu vou precisar fazer para não perder dinheiro? Eu nunca mais quero perder dinheiro. Mesmo que eu não ganhe tanto igual os caras falam, eu não quero perder. E aí foi que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, porque aí eu comecei a olhar para as boas empresas. Eu não ia colocar o meu dinheiro em uma empresa que talvez fosse boa, que eu achar cara, vamos lá, vamos falar da Eduz. A Eduz, se alguém chegar para mim e falar assim: "Ó, você quer ser sócio da Eduz?", a primeira pergunta que eu vou fazer é: "Quanto que a Eduz lucra por ano?". "Ah, então, mas, então não, obrigado". Agora, não, a Eduz lucra, tá crescendo um número aleatório, 10% no lucro líquido ao ano pelos últimos 15 anos. Falo: "Me interessa". E assim é na bolsa. Só que é impressionante, tá cheio de empresa ruim, 90% das empresas não são boas empresas pra gente viver de renda, pra gente ganhar renda passiva todo mês, vitalício. E esses 90% de empresas que não são tão boas, são empresas que são muito tema de vídeo,
tema de reportagem em sites respeitados da internet, porque isso dá clique, né? E aí isso induz a pessoa a investir sem ter muito conhecimento. Então fala assim, cara, primeira coisa, vê se a empresa que você vai investir, que você vai colocar dinheiro, dá lucro. Porque tem um monte de empresa que não dá lucro. Quando eu errei foi justamente isso. Mas, tipo, fui induzida ao erro, mas eu não culpo. Eu fui muito inexperiente. Eu era jovem mesmo e falei, ai, vou investir e beleza. Mas fiquei traumatizada, Faz assim. parte. Eu falei esses dias na reunião da minha mentoria, esses 15 mil que eu perdi em 3 dias, foi tentando multiplicar esses 15 mil em 3 dias. Eu paguei 15 mil numa mentoria para mim mesmo saber que isso não funciona. Então eu ressignifiquei isso, sabe? Do tipo, cara, custou 15 mil para eu aprender que isso não funciona e eu nunca mais vou fazer. Enfim, foi um preço, Exatamente. igual E como você. você aprendeu, a gente pode aprender com o seu erro também. Exato, é melhor. Aprende com os erros dos outros. Nossa, muito mais gostosinho Você vai aprender com os economizar erros dos tempo e muito outros. dinheiro. Sim, importantíssimo. E, você já tinha esse quê professoral, até porque desde a época que você veio para Sorocaba fazer a pós-graduação, você já tinha esse dom, vamos dizer assim, esse talento de propagar e de ensinar as outras pessoas. Você acredita que, eh, mesmo não tendo tanta facilidade nisso, mas sendo detentor de um bom conhecimento, falando especificamente no mercado digital mesmo, né, pra gente trabalhar com marketing digital. Você acredita que rola da galera que tá assistindo a gente, por exemplo: "Ah, eu sou muito bom, sei lá, no que eu faço eu sou muito bom. Ah, mas eu não falo tão bem". E você falou também que você melhorou muito a forma que você fala, nas suas mentorias, né, que eram mensais, aí viraram semanais, a pandemia. Que você acha que rola? Tipo: "Ah, eu tenho um dom, posso monetizá-lo mesmo sem ter nascido para educar", porque tem gente que a gente tem certeza que são educadores natos, assim, desde pequeno a gente já consegue ver que, nossa, isso é um professor, porque consegue explicar de uma forma muito clara, quase que óbvia para quem ele está ensinando. Mas tem gente que não tem tanto isso em clareza. Você acredita que pode ser treinável? Total, total. Esses dias eu fiz 20 anos de casado. 20 anos. E aí a gente estava em casa e meu filho falou: "Põe o vídeo do casamento de vocês". Ó, era o meu casamento. Eu era a estrela da festa. E eu fui fazer um discurso no microfone, porque me obrigaram. E foi eu olho aquilo lá hoje e falo assim: "Não sou eu". Era bizarro, horrível. Eu não tinha essa habilidade. Só que eu sempre gostei de fazer curso. E teve uma época que eu fazia muito curso de odontologia. Parecia um curso eu fazia, parecia um outro curso eu fazia. Aí chegou uma hora que eu tava de saco cheio de fazer curso de odonto. E aí eu comecei a procurar curso de desenvolvimento pessoal, que era uma coisa que eu gostava também. E ali eu comecei a estudar. Aí eu fiz curso de palestrante, eu fiz curso de tudo isso. Ah, Eu fui legal. atrás. Então, e ó que interessante. Um monte de gente falava pra mim: "Por que que você gasta dinheiro com isso? Você é dentista, você só fala pra um paciente por vez". Eu falei, cara, eu gosto. Assim, é a experiência que eu vou ter, mesmo que eu nunca use. Eu não vou fazer uma palestra, não vou fazer isso, mas eu vou aprender alguma coisa. E eu aprendi. Então, assim, eu acho que eu até tinha um pouquinho, uns 20% no máximo. 80% foi fazendo o curso. Foi vivendo ali. Eu fiz uma imersão de palestrantes, foi muito legal. Acho que em 2015, por ali, 2016. Era algo que eu já gostava, mas eu desenvolvi. A gente não fica bom da hora do dia pra noite. Até minhas aulas, as primeiras lá, eu acho horrível, assim, eu vou olhar e falar assim, caramba. E tinha um pessoal que gostava, né? Gostava, porque beleza. Mas a gente vai desenvolver. Então, se você nunca vai ter todas as habilidades necessárias. Ah, eu sou bom pra isso. Ah, mas eu sou ruim pra gravar criativo. Cara, grava criativo, muitas vezes, em algum momento vai ficar bom. Se você não tá ficando bom, procura alguém que é bom pra te ensinar. Arruma uma técnica. Uma vez eu queria fazer uma aula. Só que imagina eu fazer uma aula, gravar uma aula no Zoom, sabe? Só eu. Eu tinha dificuldade de ficar lá falando pra ninguém. Aí eu falei, alguém vai ter que resolver isso.
Aí tinha uma moça que era uma das minhas melhores alunas. Sabe aquelas alunas que interagem com tudo? Ai, que massa. Aí eu chamei ela, falei, quer ganhar um presente? Vou te dar uma aula particular. É mesmo, véi? Você pode tal dia, tal hora? Posso. Aí eu coloquei ela no Zoom, só que deixei ela pequenininha, eu grande. Eu gravei a aula. Por quê? Porque a aula tem que ser como se eu estivesse conversando com a pessoa. E eu não conseguia porque não tinha ninguém. Aí eu chamei ela e gravei, ficou perfeito. Então usei esse recurso. Falei assim, vou chamar ela. Ótimo. Ah, vou fazer outra aula. Aí eu chamava, às vezes, minha irmã, meu cunhado, alguém, falou, ó, fica aí do outro lado. Às vezes não precisa nem ficar assistindo, mas só de eu saber que vocês estão ali. E isso me ajudou. Aí chegou uma hora que eu falei, agora eu não preciso mais. Agora eu ligo o Zoom e começo a falar e parece que tem a pessoa lá na minha frente. E eu gravo assim. Mas no começo eu precisei buscar esses recursos, sabe? Umas gambiarra da vida que você tem que fazer, né? Ai, que legal. Eu também tenho muita dificuldade. Eu falo aqui de boa, mas as minhas redes sociais mesmo são largadas traças, assim. Eu não sou muito ativa lá. Eu uso o que eu sou no profile, porque eu não apareço, apareço raramente. Low profile ainda tem umas interações às vezes, né? Mas que ótimo isso. E você que tá em casa, eu acho que é interessante você testar os seus limites mesmo. Coloca sua mãe lá no Zoom contigo, se você quer gravar alguma coisa. Ou então, às vezes você não tá pronto para gravar ainda, mas você tem um conhecimento para produzir um conteúdo. Porque de qualquer forma, para construir isso aqui, foi um processo você consigo mesmo, né? Escrever um livro. Eu sou muito leitora, muito, muito, muito leitora. E eu sempre falo, é uma coisa que eu tenho que fazer antes de morrer, né? É escrever um livro. Como que foi o processo para você escrever? Então, na verdade, eu falo assim, eu não escrevi o livro. Hum. Eu peguei. O meu primeiro livro é o seguinte: eu ia fazer como que chama assim? Uma campanha na internet. Falou: ó, clica aqui para baixar o meu e-book de graça. Ah! Aí eu fiz um livro. Aí, digital. E aí, o que eu peguei? Eu peguei uma aula. Falei, pô, o livro vai se chamar Rico por Conta Própria. O primeiro livro chama Rico por Conta Própria. Aí eu peguei uma aula. Falei, ó, essa aula vai ser o primeiro capítulo. Aí eu ajustava, assim, eu colocava play lá na aula, falava isso, pum, escrevi. Quando o livro ficou pronto, o e-book ficou pronto, ele ficou com quase 90 páginas. Eu falei, eu vou mandar imprimir uns livros aí. Aí eu mandei imprimir 50. Dei pro meu pai, pra minha mãe, pras minhas irmãs e tal, né? Falei, ó, livro aqui. Aí eu falei, vou fazer um coquetelzinho de lançamento no condomínio aqui mesmo, vou chamar um pessoal. E chegou lá, o pessoal quis comprar o livro. Falou, não, quanto que custa? Vou comprar. Ah, beleza. Comecei a vender. E vendeu tudo no primeiro dia, sabe? Uns 40 livros ali do pessoal que foi. Aí eu falei, vou vender esse livro na internet. Aí eu falei, cara, mas eu vou fazer um livro melhor agora de bolsa, porque o Rico por Conta Própria fala muito da mentalidade financeira. E aí o que eu fiz? Para escrever o livro, eu peguei o meu curso, que chamava Bolsa de Valores para Iniciantes, e cada um dos capítulos eu fiz a transcrição de tudo que eu falei na aula, ajusto isso daí, porque numa aula você acaba falando muitas vezes a mesma coisa várias vezes. Ajustei nos capítulos e coloquei na minha linguagem de livro. Tanto que um feedback que eu tenho de todo mundo que lê o livro foi assim: não sei se seria possível em algum momento ter esse dado de quantas pessoas começam a ler e terminam o meu livro e outros. E não é questão do meu livro ser melhor, é que o meu livro sou eu dando uma aula falando pro cara. Então isso conecta. É diferente de você de repente chegar e falar assim: vou passar uma informação. O que é a Bolsa de Valores? Pô, se você digitar no Google, numa inteligência artificial, vai sair um texto. Você pode falar que é seu livro. Outra coisa, sou eu explicando para ele. Ó, a Bolsa de Valores, ela funciona assim, e o livro é exatamente eu falando para a pessoa. Então, nem foi um processo tão difícil, é um processo trabalhoso. É um processo trabalhoso para você pensar na estrutura do livro, nos capítulos, na informação que você precisa dar, em como você precisa dar, para estruturar tudo isso, dá trabalho. Mas não é difícil de fazer, sabe?
não é, as pessoas acham que é mais... Eu achava também, sabe? Vou ficar pensando, escrever capítulo por capítulo. Fazer, não, cara. Pegar minha aula e transformo isso no meu capítulo. E você eu falando ali pra pessoa. E funcionou muito bem. Deu muito certo com o Bolsa de Valores e agora com o Bitcoin mais recente, né? Com o Bitcoin para iniciantes. E tem outros 2 aí no forno. Um já pronto e um outro que a gente ainda tá fazendo. Olha, spoilers! Tem 2 aí a mais. Ai, que máximo! Esse Bolsa de Valores para iniciantes me chamou a atenção. Como eu disse, sou traumatizada, mas, né, para o futuro, quem sabe? E aí, tá, você construiu os livros, mas eu queria voltar um pouquinho Tá, na questão dos investimentos. tá. Quando, tipo, depois que você se destraumatizou, digamos assim, quando você efetivamente falou assim: "Não, agora eu preciso aprender, porque eu não quero mais perder o dinheiro da minha família", em que você investiu? Ali eu já sabia que era... Na verdade, eu já sabia desde o começo, assim, que era ações e fundos imobiliários. Ai, fundos imobiliários. Fundos imobiliários é igual investir em imóvel, só que melhor, porque você consegue investir todo mês um pouquinho, você não precisa comprar um imóvel, enfim, tem um monte de vantagens. E ações de boas empresas. Para você construir patrimônio, para você viver de renda, não tem outros investimentos. São ações e fundos imobiliários. Independente do quanto eu tenho para aportar, porque às vezes eu posso ter um pouquinho só para aportar todo mês. Tudo bem. Não tem problema do quanto. Imagina que hoje um investimento que você consiga fazer de R$ 100 por mês. Esses R$ 100 em 10 anos vão ter se multiplicado muitas e muitas vezes. E essa é uma coisa que muita gente pensa, fala assim, eu tenho pouco dinheiro para começar. Cara, mas começa, porque esses R$ 100 vai fazer diferença. E sua vida vai mudando. Daqui a pouco você pode investir 150, daqui a pouco você pode investir 200. Se você deixar para começar só quando você tiver o que você considera o muito ou o ideal, talvez isso nunca aconteça, cara. Agora, se você começa com um pouquinho, a gente é movido por resultado. Ó, o resultado ruim que você teve fez você parar. Se você tivesse tido um resultado bom, você ia ter continuado. Então, olha que legal. Eu coloquei R$ 100, aí eu ganhei uns centavinhos de renda passiva depois de 30 dias. E eu falo que isso é uma maravilha, porque caiu lá, hoje de manhã, caiu aqui, a gente investe nos Estados Unidos também. Caiu $1,88 de dividendo na minha conta hoje de manhã. Ai, que delícia, a melhor notificação do Cara, banco. então, é $1, quase 2, vai. R$ 10, R$ 12. Só que, Gabi, eu não precisei fazer isso aqui, ó, pra esse dinheiro cair na minha conta. Ai, que delícia. Ele caiu sem eu fazer nada. A única coisa que eu fiz, comprei ações de uma boa empresa, que dá lucro e distribui o lucro com todos os sócios. Se você repetir isso pelos próximos 5, 10, 15 anos, esse R$ 1 hoje, e eu falo para todo mundo que começa a investir, que eu ajudo. Falo, tira um print disso, porque daqui a 10 anos vai ser muito legal. Eu não tenho esse print de você ter começado e falar assim, eu recebi 10 centavos. Guarda isso, porque um dia vai ser R$ 10.000 que você vai receber. É só continuar fazendo todos os meses do jeito certo. Então, ações e fundos imobiliários para você viver de renda passiva, só os 2. Tá, ações e fundos imobiliários. Eu vou anotar, vocês anotaram? E aí agora, quero começar a investir. Tenho R$ 100 ali, vou investir em ações ou fundos imobiliários. Além de ler o seu livro, que eu acho que é importantíssimo, como que eu posso analisar a ação ideal para o que eu quero ou o fundo imobiliário ideal para o que eu almejo? Porque às vezes eu não estou pensando na minha aposentadoria daqui a 40 anos. Às vezes eu estou pensando em potencializar uma rendinha porque eu quero comprar uma casa maior, porque eu quero ter filhos e, enfim. Existe essa diferença do meu objetivo em quais ações ou quais fundos eu preciso escolher? Existe, existe. Existe por quê? Porque tem empresas que a gente espera que elas tenham crescimento, mas que o grande foco seja para viver de renda. E todo planejamento, ele começa a ficar robusto e te pagar bem em 5 anos. Tá. O ideal são 10 anos. 10 anos você tá surfando a onda no auge, tá? Mas com 5 anos a gente consegue isso. Se a gente quer um dinheiro para um curto prazo,
a gente não deve ir para esse lado. Tá. A gente, na verdade, pode ir, só que a gente não pode criar essa expectativa, entendeu? Porque é impossível você, ou melhor, é praticamente impossível você ter prejuízo investindo em boas empresas na bolsa, no intervalo de 10 anos. Em um ano, é muito maior a chance de você ter um resultado ruim. Por quê? Porque às vezes a empresa é ótima, mas a economia do país está ruim. Sei lá, tem um acidente, acontece alguma coisa. A empresa teve um problema, igual a Vale, quando teve o problema de Brumadinho. Uhum. Imagina quem começou a investir um dia antes do acidente. Nossa, o desespero. Imagina a que pessoa deve vai lá ter e coloca dado. 10 mil, no outro dia o acidente, e na segunda-feira as ações valem o quê? 5 mil, perdeu metade do valor. Isso acontece. Só que se a pessoa não vendeu e continuou lá, hoje ela já tem muito lucro. Nossa, haja sangue frio. Então, o sangue frio é entender o que está acontecendo. Por exemplo, investimento não pode ter emoção. Uhum. Então, imagina que você tenha dinheiro na Vale e acontece isso. Você tem que procurar olhar o histórico da Vale. Falar, cara, ela já passou por isso? Resolveu, continuou crescendo? É um período normal ali, vai ser conturbado agora, mas vai. Imagina só, desde 2001, quando eu comecei a entender um pouco de investimentos. Nós já tivemos aqui no Brasil um monte de crises pesadas. A gente já teve crise nos Estados Unidos, a gente já teve crise no mundo, a gente já teve o Covid no mundo inteiro. E engraçado, as boas empresas continuaram dando lucro em todas essas crises. Na crise, uma crise que na Bolsa a economia ficou muito ruim, foi no governo da Dilma. E as empresas continuaram crescendo. Então hoje, às vezes está acontecendo alguma coisa e fala assim, cara, olha o histórico, ela já passou por coisas piores talvez. Ah, não, mas essa vez é pior. Fica tranquilo que vai passar. Olha o histórico da empresa, sabe? A gente tem que olhar pro histórico. Não é pelo que está acontecendo no momento ali. E a gente tem uma tendência a achar que a crise que a gente está passando é sempre pior do que as outras que passaram. Mas é igual a pandemia. Teve um momento na pandemia que eu fiquei em dúvida se a gente ia voltar a ter vida normal. Foi Hoje é fácil desesperador. falar, imagina, você pensava isso. Teve uns dias ali que eu no começo falava assim, isso aqui não é nada, vai ficar tudo bem, rapidinho. Só que chegou um momento que eu parei pra pensar, eu falei assim, será que a gente vai ter vida normal de novo? Eu fiquei com medo. Então a gente sempre acha que o que a gente tá passando é o pior. Sim. E na verdade, boas empresas são vencedoras no longo prazo sempre. Sempre. Tá, então vamos focar em longo prazo, O em foco é empresas longo prazo. tradicionais. Nesse sentido que a gente está falando mesmo, de construção de uma renda passiva ali para a posteridade, então a gente precisa focar mesmo nas tradicionais. Porque a gente vê surgindo aí vários unicórnios, né? Ou empresas que despontam muito, mas elas não têm esse histórico. Você acha que vale a pena a gente ainda investir nessas? Ou, sei lá, tirar um percentual? Muitas vezes a gente faz isso, fala assim, é uma empresa que pode crescer muito, pode ser que não, porque acaba sendo que uma aposta. Não é uma aposta de fato, porque você consegue olhar dados e números dessa empresa, mas você não tem um histórico, você não tem uma garantia. Porque se eu olho 20 anos de uma boa empresa, que ela nunca deu prejuízo e apresenta crescimento de lucros, o que me leva a pensar que ela vai continuar essa jornada? Uma que não tem esse histórico, pode ser um risco muito maior. Então, a gente tem que, na minha visão, colocar um pedacinho pequeno. Porque aí entra no ganho exponencial. É pouco investimento para um ótimo retorno. Porque uma empresa, um unicórnio, que sai do zero para bilhão, em 1 ano, 2 anos, vai te trazer muito retorno. Só que o problema é da quantidade de possibilidades que tem, Uhum. uma outra que dá certo mesmo. Então, a gente precisa ter uma partezinha muito pequena nesse tipo de investimento, que aí sim é alto risco. Porque tem um risco muito grande de não dar certo, né? Nem todas elas se sustentam, né? E a gente não pode pôr a nossa esperança nisso. Por mais que desenhem pra gente,
Ah, é lindo, é maravilhoso, pode pôr que vai dar certo. Por exemplo, na minha metodologia, a gente nunca investe em uma empresa que tenha menos de 5 anos de bolsa. E quando uma empresa vai entrar na bolsa, cara, é um oba-oba na internet. Não todas, mas muita empresa. Cara, todos os influencers gravando vídeo, falando como que vai ser a Nossa, bolsa, não sei o demais. quê. E aí o pessoal fala, cara, vou investir, vou investir. Fala, não vai, eu não vou. Aí a pessoa fala, mas você vai perder a chance de ganhar um monte. Fala, não vou, eu prefiro se ganhar, se subir um monte, cara, ótimo. Mas se não subir? E assim, eu não trabalho com essa possibilidade. É só a gente pegar a história. Vamos ver a história dos primeiros 5 anos de todas as empresas quando entraram na Bolsa? E na história da Bolsa de Valores no Brasil, os primeiros 5 anos, eles têm muito sobe e desce, e depois de 5 anos, ele tá meio que no mesmo preço que ele entra ali. Então, é meio que o ano zero da empresa na Bolsa é a partir do 5º ano. Os primeiros 5 anos é só especulação, é só notícia, é muita coisa que pode trazer muito dinheiro, mas pode trazer também, na maioria das vezes, perda. Você começa a ver resultado depois de 5 anos. Então eu prefiro. Lembra que eu perdi? Falei, o primeiro passo agora é não perder mais. Uhum. Então, se corre o risco de eu perder investindo em uma empresa com menos de 5 anos, eu espero ela fazer 5 anos e a partir do 6º ano a gente vai colocar dinheiro nela. Se ela for boa. Isso é muito importante, porque como você falou, a mídia ela dá uma visibilidade muito grande para certas aberturas na bolsa, né? Algumas empresas, inclusive, incentivam os seus clientes, ou enfim, sei lá, bônus, moeda nova, porque se você fizer parte, ou então você é meu cliente, eu já vi bancos fazendo isso. Ah, você é o meu cliente, a correntista aqui, tô entrando na bolsa e você já vai ter um percentualzinho da minha empresa. Tá, então a gente precisa ter essa resistência, esse olhar Sim, mais afiado em relação a isso, né? E isso a gente encontra no seu método Mente Rica. sim, sim. Mara, me conta como funciona. A gente tem acesso a que coisas no método? Toda a metodologia de investimentos. Uhum. Então, na verdade, hoje a gente tem vários programas. Tem desde um programa que eu monto a carteira ideal para a pessoa, de acordo com as Nossa, isso é características dela. incrível. Analiso, a pessoa fala assim: eu já invisto, mas eu não sei se eu estou investindo certo. Vê para mim, a gente tem isso. A gente tem desde um manual do investidor iniciante, que é para o cara que vai começar, para ele aprender a selecionar as ações. O próprio livro Bolsa de Valores para Iniciantes tem isso dentro dele. E é assim, quem compra o livro, ele recebe acesso ao curso Bolsa de Valores para Iniciantes. Então tem as Que aulas. legal. Então, tanto que às vezes tem gente que me manda mensagem, acha meu WhatsApp, fala, eu quero comprar seu livro. Pô, cara, compra pelo link lá que tem na bio do Instagram. Ah, não, mas eu não confio muito, eu quero. Tem gente que é desconfiada, sabe? Eu quero fazer um Pix direto para você. Eu falo, cara, se você fizer o Pix direto para mim, você vai perder as aulas. Tem um monte de coisa importante para você ver junto que vai te ajudar. Então, na própria aula do livro Bolsa para Iniciantes, acho que são 12 aulas que tem lá, eu ensino a metodologia de você selecionar bons ativos. São 7 peneiras que eu falo. A gente joga em todas as empresas lá. Algumas já param na primeira, outras vão, e só 10% que chegam lá no final falam assim: essas empresas, elas têm um histórico que se a gente tivesse feito isso pelos últimos 10 anos, você estaria vivendo de renda hoje. Então, tudo indica que você pode fazer isso pelos próximos 10 anos e viver de renda, então. Ai, que 10% da bolsa. legal. E a gente, tipo, pessoa jurídica, né? Tem um negócio no digital. O meu negócio é ótimo. Ele tá forte no mercado, eu tô estável, mas eu gostaria de construir um patrimônio. E eu queria que você falasse pra gente o que muda no jogo na hora de construção de patrimônio, porque a galera que tá acompanhando a gente com certeza faz muita grana, mas o amanhã sempre vai chegar e a gente tem que concordar que o nosso mercado ele é muito volátil.
Às vezes ele é viral, às vezes ele não é. Tem assuntos, então a galera que fala de investimento tem uma robustez maior, mas tem, tipo, produtos que a gente vende no digital que talvez daqui 4 anos não existam mais. Sim, E aí, o que que eu preciso para mudar meu jogo? Para construção de patrimônio mesmo, não só pela minha empresa, mas para resguardar que eu tenha um futuro legal. Tá, vou investir em ações e fundos imobiliários. Mas eu, na qualidade de empresário, como que eu olho para o meu negócio no digital e, sei lá, tem um percentual que você aconselha para a gente destinar para essas coisas? Ou tem algum raio-x, sei lá, que a gente pode fazer no nosso negócio para identificar o momento ideal para investir? Porque quando você tem um produto ou tem uma empresa, você reinveste naquilo, sim. óbvio. Uhum. Só que tá, eu preciso tirar uma graninha para investir nas outras coisas também. Como que eu equilibro esses pratos aqui para que eu consiga consiga construir um patrimônio de renda passiva que tenha essa segurança e tal, mas eu ainda consiga investir no meu negócio para que, sei lá, eu construa cursos melhores, ou eu crie novas experiências, ou então, eu sou tão bom agora no curso que eu construí, quero me tornar mentor e eu preciso investir na minha mentoria e coisas do tipo. Como que a gente se equilibra? Você tem uma dica Sim. para... Ó, primeiro, a gente às vezes começa no digital, tudo, e aí em algum momento a gente começa a ganhar dinheiro. É importante que ninguém começa assim. Pelo menos eu nunca conheci ninguém que começou separado já. Pessoa física e pessoa jurídica, do tipo, não, meu prolabora é esse aqui, cara, isso aí na teoria é lindo, maravilhoso, na prática não existe. A pessoa vai arrumar isso lá na frente quando dá pra arrumar, sabe? Independente do nível que você esteja, hoje, separa uma parte da sua renda pessoa física. Sua empresa fatura um tanto, você pega uma parte disso daí como seu salário, seu prolabore. Uma parte disso tem que ser investido para pessoa física. Por quê? Porque a empresa, cara, como você falou, não tem essa estabilidade. Amanhã o mercado pode mudar. Cara, amanhã pode, sei lá, chegar alguém e um processo, pode acontecer qualquer coisa. É ruim. Então, a gente não pode ter aquilo como garantido para sempre. Então, eu preciso resguardar o meu dinheiro, eu, minha família e tudo. Então, a gente vai investir, vamos dizer assim, ó, um número que não é uma regra, tá? De 10% da sua renda pessoa física. É o seu salário. Eu ganho X reais, eu vou investir 10% disso daí para minha aposentadoria. Legal. Agora, da sua empresa, vamos dizer, a sua empresa tem um faturamento e o lucro tem que ser distribuído para a gente também. Só que, igual as empresas que distribuem 7% do lucro ao ano, por quê? Porque o resto você reinveste em você. O que vai fazer você ganhar mais dinheiro? Seu investimento ou sua empresa? A sua empresa. Então, se você pega o seu dinheiro, separa só um pouquinho para o investimento e o resto você reinveste em você, fazendo cursos, contratando gente para sua empresa crescer, isso vai gerar um retorno muito maior, exponencial. Até para se precaver. Duas coisas ruins que eu falei, o mercado vai mudar. Cara, eu já tenho que estar investindo para minha empresa ir mudando de junto. mercado, sempre tem que acompanhar ali. Eu tenho que proteger a minha empresa. E como que a gente faz isso? Investindo, mas não é investindo em produtos financeiros. Isso é para pessoa física. Na empresa, cara, invista em cursos, em ferramentas, em tudo. Porque é inevitável que traz resultado. O pessoal, assim como nos investimentos, né, o pessoal é muito imediatista. Eu comprei ações aqui, quero ver o resultado. Eu assinei uma ferramenta ali, quero ver o resultado. Calma, cara. Calma, vai usando, vai aprendendo. Às vezes hoje, pelo seu tamanho, não funciona, mas daqui a pouquinho vai. Então, às vezes o resultado não vem de forma imediata, mas ele vem. Você investindo e aprendendo, vem. Tá. E tem alguns erros comuns que você consegue identificar na galera que tá trilhando essa jornada? De investimentos ou do digital? Do digital a gente vê a todo momento, mas eu queria um exemplo dos 2. Acho que seria válido. De investimento seria muito importante, porque eu já fui porque na época que eu falei: não é pra mim não, eu era do tipo que ficava lambendo a tela mesmo, sabe. Nossa, eu preciso acompanhar, você tá crescendo, você não tá. É. E
é humanamente impossível, assim. Psicologicamente também, porque você fica: "Ai, nossa, hoje tá subindo. Ai, não, hoje Isso é baixou". tortura. Dá um ciricutico na É. gente e a gente fica tipo: "Ai, não quero mais Sabe, ver isso". tem um estudo que mostra, pegaram uma grande corretora lá dos Estados Unidos e foram ver quem tinha os melhores resultados. O melhor resultado, pegaram e falaram: "Nossa, esses caras aqui nos últimos 10 anos tiveram uma baita rentabilidade, né, vamos falar com eles". Ligava, não, ele morreu. E por que que ele teve bom resultado? Porque ele não mexia. Em segundo, as mulheres, porque a maioria delas colocava e até esquecia que tinha colocado dinheiro lá. Agora, os homens, a maioria deles colocava, olhava e falava: "Tá caindo". "Não, espera aí, porque agora eu sei que eu vou trocar e vou colocar aqui", e ficava mexendo. E aí fala: "Não, putz, esse aqui não, errei nesse, mas agora eu vou acertar". Aí eu tive um prejuizinho, então agora eu preciso ganhar e mais ganhar o que eu tive de prejuízo. E eram que tinham os piores resultados. Então, o maior erro é investir sem saber onde está investindo. Porque senão aí você vê o negócio caindo, você fala: "Cara, eu vou tirar daqui", e não tira, deixa lá. Na verdade não é não tira, deixa lá, se for um bom investimento, né. Uhum. Então, um erro que muita gente comete é seguir dica de internet, seguir matéria de internet. A gente tem que entender que tem sim um monte de gente séria, um monte de coisa séria, mas às vezes a pessoa pode fazer um vídeo que tá mais a fim de dar uma viralizada ou de fazer alguma coisa, de gerar um conteúdo, do que de fato te ajudar, entendeu? De E fato passar é muito um volátil valor. também, né. Então se a gente for, tipo, acompanhar vídeos, sei lá, de 4 anos atrás, talvez Talvez sim, aquela dependendo do indicação mercado. de carteira genérica, porque gente, a gente tem que concordar que se tem uma pessoa gravando um vídeo de: "Ah, olha, invista nessa carteira de ações", tipo, se isso foi há 7 anos atrás e para milhares de pessoas, milhões de Talvez pessoas, não seja talvez assim, para não. você não dê certo uma carteira dessa, montar uma carteira dessa em plano 2025. Então, ter robustez e clareza na hora de comprar as Sim, ações sim. e acalma o coração, sossega, não seja É, não porque seja ó, que nem imagina eu. só, você comprou um apartamento, top. Aí você pagou, por exemplo, sei lá, 500 mil o apartamento. Aí daqui um mês, chega o corretor lá, falou: "Viu, tô com uma proposta para comprar em seu apartamento, 350 mil". Você fala: "Você tá maluco? Paguei 500 um mês atrás, você tá falando 350 mil". "Não, é porque a economia no Brasil tá péssima, o mercado tá ruim, você não vai conseguir vender mais melhor do que isso". Cara, é seu apartamento, você olhou, mesmo que você não more lá, você comprou para investimento, qualquer coisa, você manda o cara para PQP, né. Agora, o que acontece no mercado é isso, você compra lá, vamos imaginar, 500 mil, igual o valor do apartamento, em ações de boas empresas, e quando tá valendo 350 mil, é isso que tá acontecendo. Tem um monte de gente falando assim: "Ó, é o que eu tô pagando, você quer vender?". Se você sabe o valor daquilo, você fala assim: "Vai pra puta que pariu também, não vou vender". É igual o apartamento. O problema é que muita gente, por ter investido, porque: "Ah, eu vi um vídeo do Edu falando lá", e não entendeu direito o valor daquilo, a pessoa vende por 350 mil o apartamento de 500, e não é assim. É, galera, não vendam. Eh, gostaria de A gente já tá se encaminhando para o final, mas o nosso papo tá muito bom. E eu queria esclarecer mais uma duvidazinha, e aí especificamente do digital mesmo. Tá, Porque você já trilhou uma jornada e ficou muito claro em relação aos investimentos, mas relacionado a como você construir e fortalecer um negócio no digital. tá. O nicho de finanças, ele é um nicho, eu acho que é um dos top nichos, né. Tem muita gente falando de finanças, Sim, assim como tem. tem desenvolvimento pessoal e tudo mais. E existem coisas que você precisa fazer para se destacar no seu nicho. E aí eu queria que você trouxesse dicas para nós, porque tenho certeza que tem alguém que está assistindo a gente que tem um conhecimento de um top nicho. Uhum. Então, eu sou muito especialista em coach. Tem 8 mil coaches que eu acompanho, 20 mil que já vendem no digital, 80 mil que já são renomados. Como que eu posso me destacar com base no que eu quero ensinar? Porque eu acredito muito que faz
parte do propósito de vida e uma pessoa que tem um talento e um conhecimento que se recusa a colocar isso para o mundo ver, ela tá não só se limitando, mas ela tá limitando o acesso das outras pessoas. E a Eduz concorda muito com isso. A gente acredita na mudança do mundo através da educação. Mas a gente também é ser humano, a gente tem medo, porque tem um monte de gente fazendo isso. É. Tem um monte de gente que já trilhou esse caminho. Só que eu gostaria de trazer essa visão pra galera que tá acompanhando a gente, que às vezes tá lá na casa deles, flertando com a possibilidade de ter um negócio no digital, tem um conhecimento incrível. Mas tem um monte de gente falando de finanças. Legal. Então, e tinha um monte de gente quando eu comecei também. Eu tinha esse medinho também. Que eu falo assim, pô, tem o Thiago Nigro. O Thiago Nigro já era o Thiago Nigro lá atrás. Eu falo assim, falar pro Jonathan, eu falei, irmão, quem sou eu, cara? O que eu vou falar de... Quem vai me ouvir? Ele falou, cara, acho que faz sentido. E aí a gente começou, porque quando eu comecei o meu Instagram, eu falava mais da parte de mentalidade financeira. Só que aí a gente foi indo pra esse lado. Eu falei, tá bom, vou colocar. E aí eu falei, tudo bem que tem um monte de cara grande aí. Tem um monte mesmo, um nicho muito grande. Só que tem pra todo mundo. E assim, ó, uma coisa que desde quando eu comecei, eu falei, eu não vou me sujeitar a fazer coisas que eu não quero porque tá todo mundo fazendo. Tem coisas que eu faço, que eu passo vergonha na internet, que eu faço porque é meu, eu gosto, não tem problema. Sei lá, fazer um post com uma piada, eu falar alguma besteira. Só que tem coisas que não é da minha personalidade. E muito produtor acha que tem que fazer o que tá em alta. E na verdade, você tem que fazer você. Você tem que ser você. E insistir do jeito que você é. Porque pode ter 100 caras que falam de investimentos. 100 caras que falam quase tudo a mesma coisa. Só que ninguém é o Eduardo. Eu tenho alguma característica que seja só minha e que vai conectar com algumas pessoas. Então eu vejo muita gente entrando e querendo se comparar com os caras e querendo fazer igual os caras. Fala assim, igual você falou do seu Instagram, né? Falou assim, eu não faço meu Instagram e tal. Tudo bem. Quem disse que você precisa fazer porque outras pessoas fazem? É o seu jeito. E o dia que você postar uma foto, as pessoas vão falar, nossa, ela postou, que legal. Exatamente, é canônico. Então, os meus amigos, tipo, nossa, apareceu, saiu do cativeiro que você estava. Agora, se pega uma pessoa que adora o Instagram e fala, não, vou imitar a Gabi, não vou postar também. A pessoa sofre, é ruim. Então, tem uma diferença aí do tipo, eu falo, tem gente que tá toda errada e falando, eu quero fazer do meu jeito. Falei, também não é assim, amigo. Você tá batendo a cara na parede, seu jeito não tá muito do certo. Mas também, cara, você não precisa se encaixar nesses padrões. Você pode ser você. É difícil pra caramba. Olha, teve dia que eu chorava sozinho, assim, de falar assim, cara, não é cena de filme, sabe? Mas sabe quando você tá assim, triste, você fala assim, cara, meu, que foda. 2 horas da manhã, eu fiz uma live, entrou 8 pessoas, ninguém comprou, cara, não vai dar certo. Olha que hora que eu... Sabe? Você olha e fala assim, cara, não dá. Não dá naquele momento, porque eu nem sabia todas as coisas. E aí eu fui aprendendo e fui fazendo o meu caminho. Então, pode ser qualquer nicho. Ninguém fala do mesmo jeito que você. E outra coisa, o cara comprou um livro de investimentos, ele não vai comprar só um livro. O cara vai comprar o meu livro, ele não vai ficar sempre comigo e para sempre só comigo. Ele vai conhecer outros caras de investimentos. Aí ele vai consumir o outro cara e o outro. E daqui a pouco ele tá consumindo uma outra coisa que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo outra coisa. E o mundo é assim. Então, eu acho que por mais difícil ou cheio que seja o nicho, e todo mundo acha que o nicho que ela tá é mais difícil do que os outros, vai ser difícil mesmo, não vai ser uma jornada fácil, não. Mas dá certo se você seguir seus valores, seguir, olhar para o seu cliente, entregar para ele. Eu tenho algumas coisas, os pilares da minha empresa, que quando eu comecei era só eu. A gente ainda tem poucas pessoas, que é o que eu quero, ter pouca gente, e os valores são os mesmos.
Primeiro, over delivery. Não interessa, o cara comprou o livro, ele vai ter que receber algo a mais. Ele vai ter que receber uma aula, ele vai ter que receber um presente, ele vai ter que receber uma mensagem no WhatsApp. Ele tem que falar, opa, paguei X nesse livro, vale mais, hein? Seja no livro ou seja na mentoria. O cara tem que sair dali pensando nisso. Então, o pilar fundamental, eu acho que de todo mundo que está comprando, tá no digital quem está comprando o seu produto. Olha para essa pessoa e faz o melhor para ela. Às vezes, no começo, como a mentoria de 1 hora que você faz com uma pessoa que não está nem te pagando nada. Comprou um produto X seu. Cara, entrega o máximo que você puder. Muita gente quer segurar isso, né? Ah, eu vou falar até aqui. A partir daqui é só para quem pagar. Cara, entrega tudo. Quanto mais você entrega, mais eles querem comprar de você. Tem gente, cliente meu, de verdade, eu devolvo dinheiro. Eu mando mensagem e falo, ô filho, eu fiz uma aula ontem lá e você comprou. Não era para comprar. Você já tem isso. E não é raro de acontecer. De verdade. Toda semana eu abro a aula na internet. De quinta-feira eu faço uma aula. E gente que já tem acesso a todos os meus cursos, compra. Fala, por quê? A aula foi muito boa. Fala, mas você já tem isso daí. Você já pagou. Naquele pacote que você comprou meu, já está incluído isso daí. Não, não tem problema. Fala assim, acho que eles têm gratidão. Por quê? Porque eu entrego tanto. Tem um cara que tá ele e o filho na minha mentoria. Filho de 17 anos. Eu falei, pode trazer ele, porque é menor de idade. Eu falei, meu, moleque desse tamanho, começando a investir, não paga. Vem só você e traz ele junto. Outro dia ele mandou um áudio de 2 minutos e pouco. Meio que assim, Edu, eu tô sem graça, eu preciso pagar mais pra você. Falei, cara, não, o nosso combinado era você não me pagar mais. Você comprou o acesso vitalício, então você vai poder participar sempre. Ah, cara, mas ó, se tiver que pagar, você me fala que eu pago de novo. E você fala assim, então é um cara rico. Não, é um cara que investe R$1.000 por mês. Mas que tá sentindo a diferença. Então o salário dele deve ser o quê? 6, 7 mil? E a diferença na vida do filho. Exato. Nossa, você ter esse nível de conhecimento aos 17 anos. Imagina só. Meu, esse cara não Imagina entra, só. o nome dele não vai pro Serasa por causa de um cartão. Não vai. Então, fala assim, isso é incrível. Fala assim, pô, o moleque que tá querendo isso. A gente tem que ajudar. Estimula, porque esse moleque com 30 anos tá rico, velho. Nossa, demais! E ó, ele é jovem aprendiz, cara. Acabou agora, acho que o negócio do jovem aprendiz dele. Ele investia R$200 por mês, cara. Que incrível. Acho que R$200 com 16, 17 anos, né? Lá na frente vai fazer diferença, né? Ah, sim. Quando ele chegar na minha idade, ele já vai ter uma grana. Vocês viram, né? Vocês anotaram? Porque eu tô impactadíssima. Vou reassistir esse episódio, inclusive, porque vou tentar tirar esse medo que eu tenho em relação aos investimentos, né? Vou me aventurar de novo com o conhecimento correto agora, com uma base de conhecimento. E para você que tá pensando em possibilidades de se aventurar no digital, assim como o Edu falou, às vezes você precisa fazer, independente de quantas pessoas já estão fazendo isso. Porque as pessoas vão comprar de você, vão se conectar com você, vão ir de acordo com a sua metodologia. E você também pode contar com a gente. A Eduz, ela tem um ecossistema completo para ajudar empreendedores no mercado digital. Então, se você ainda não tem uma conta com a gente, você pode se cadastrar. O nosso site está aqui na descrição do vídeo. E, a partir do cadastro, você já recebe acesso à nossa Academia 360. E lá tem um material riquíssimo que você consegue acessar para você ter acesso a algumas aulas para que você entenda como se posicionar no digital, ou como construir audiência, ou então como você pode construir o seu próprio curso, porque às vezes está aí, é a virada de chave que você precisa para transformar a sua vida. Em relação a potencializar as suas rendas e, consequentemente, poder investir mais para construir uma renda passiva, porque é óbvio que a gente quer ganhar muito mais para trabalhar menos. Se você não quer, você é maluco. E eu tenho certeza que você não é. Edu, foi um prazer. Eu amei receber você aqui. Legal. Eu também. Gostei muito. Muito bom.
Feliz. Eu já via você, né? Sabia que era você que fazia os podcasts. Aí eu ia, né, no evento da Eduz, eu vinha aqui, eu olhava e falava assim, um dia ela vai me chamar ainda. Olha, Tá estamos vendo? aqui. Consegui, tá aqui, ó. Que legal, muito legal. Muito bom participar. Eu sou fã da Eduz, a Eduz cuida bastante da gente, sabe? É parte importante também isso. E eu sempre venho aqui, o clima aqui é muito bom, vocês são muito legais, estou muito feliz e poder participar aqui foi uma honra, muito legal. E volte outras vezes. Só Porque daí a chamar. gente tem que falar de bitcoins, né? Bora. Ai, foi um prazer por vocês. Eu agradeço vocês de terem ficado até agora. E a gente se vê. Calma aí, ainda não acabou. Eu tenho um recado muito importante. Nos dias 3 e 4 de dezembro, a gente está promovendo o Seven Summit, que é o maior evento da nossa comunidade, aqui em Sorocaba. E no QR Code da tela, você pode garantir a sua cadeira. Mais do que isso, como eu sou muito boa, nós somos amigos aqui, como você é uma audiência assídua, na descrição desse vídeo a gente colocou um cupom para você utilizar no site. Dentro do Seven a gente está levando grandes players, nomes que estão fazendo coisas extraordinárias no mercado mesmo. Então você vai conseguir acompanhar Felipe Roser, Guto Galamba, dentre tantas pessoas que estão vivendo um momento extraordinário no digital. Tem muito material para passar, mas não só isso. O Seven ele é um evento de conexão, tem muito network, então até o cafezinho é extremamente valioso. Faz sentido você estar lá. Além disso, vai ser um prazer tê-lo conosco. Então, reserva sua cadeira no Seven, vai ser um prazer te ter com a gente e a gente se vê lá.